Você já teve a sensação de que está caminhando sozinho, mesmo acreditando em Deus? Que a vida segue, os problemas aparecem, o coração fica pesado e parece que Jesus não está ali? Pois foi exatamente assim que dois seguidores de Jesus se sentiram. Eles estavam indo embora, tristes, decepcionados, achando que tudo tinha acabado. Mas havia um detalhe que mudava tudo. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não perceberam. E talvez hoje o mesmo esteja acontecendo com você. E nesse vídeo eu quero te mostrar como Jesus continua caminhando ao seu lado, mesmo quando você não consegue enxergar. E mais, como essa verdade pode também transformar completamente a sua caminhada. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem, a leitura do Evangelho de hoje, de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Destaco ali os versículos de número 30 a 32, que diz: Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Queridos irmãos, que Deus ele nos ilumine nesse momento que nós queremos meditar nas suas santas escrituras. Amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar na nossa mensagem sobre a caminhada com Jesus, a caminhada da nossa vida com Jesus. Falando, também sobre este texto, aonde os discípulos estão caminhando ali de Jerusalém a Emaús, e eles têm ali também, então, uma surpresa no meio desta jornada. E falando então sobre a questão, antes de falarmos sobre o texto propriamente dito, vocês sabem que eu gosto de fazer caminhada, né? Eu sou uma pessoa que gosto de fazer esse tipo de exercício. Sei que nem todo mundo aqui é fã, de fazer caminhada, mas eu acho bom, é um exercício bom, proveitoso, né? A caminhada traz benefícios físicos e também mentais. E até mesmo, porque a caminhada ela permite que nós reflitamos, que nós pensemos, enquanto vamos ali caminhando, a gente começa a pensar nas coisas da vida. E é por isso que eu gosto desse tipo de exercício, porque a caminhada é também um momento onde muitas vezes até mesmo eu posso refletir sobre assuntos importantes, até mesmo da igreja, do ministério. Quantas vezes eu durante as caminhadas que eu faço, eu muitas vezes pensei no sermão que eu iria fazer no final de semana, ou até mesmo em algum estudo bíblico para servas, para os leigos, ou algum outro momento. Então a caminhada, para mim, é algo bastante importante, que também posso refletir sobre diversas coisas. E aí eu também, na mensagem de hoje, queria conversar sobre você, sobre a nossa caminhada da vida, sobre a nossa vida cristã, que também é uma caminhada, e como ela, com Jesus, ela também ganha um novo sentido. E diante disso nós temos essa caminhada que os discípulos fizeram. Talvez aqui na imagem vocês não consigam ver tão bem, mas essa caminhada que esses dois discípulos estavam fazendo era rumo a um povoado chamado Emaús, que ficava cerca de 10, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, era uma caminhada ali em torno cerca de 2 horas, se pegarmos ali por média de 5 quilômetros por hora. Então, esses dois discípulos estavam caminhando logo após o domingo da ressurreição. O texto aqui é a sequência da notícia quando Jesus aparece para as mulheres naquele domingo. Então, nesse mesmo dia, esses dois discípulos, esses dois seguidores de Jesus estavam indo então para Emaús. Só lembrando, para fazer um adendo aqui para vocês, esses dois seguidores não eram do grupo dos 12 apóstolos, tá? Eles eram seguidores como, vamos dizer assim, daquele grupo de seguidores maiores, Tinham vários seguidores que estavam seguindo Jesus, e eles estavam então retornando ali, tristes para Jerusalém, quando então um companheiro, no meio da viagem aparece para eles. Nós sabemos que este companheiro é Jesus, mas
quando Jesus se coloca no meio deles, perto deles e começa a caminhar com eles, diz o texto no versículo 16 que alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Nós não sabemos o que foi. O texto aqui não diz, mas até mesmo na outra versão, na Almeida, diz que alguma coisa é como se estivesse impedindo eles de reconhecer ali Jesus. Como se talvez fosse algo até do próprio Deus fazendo. Mas eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus então pergunta, para eles, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? E é interessante o texto bíblico que ele nos dá detalhes que às vezes são importantes. O texto diz que eles pararam a caminhada deles nesse momento. Eles pararam com um jeito triste e aí começaram então o seu relato sobre aquilo que eles estavam conversando. Um deles nós sabemos que se chama Cleopas, um desses seguidores. E aí Cleopas diz, você não está sabendo? Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? E aí Cleopas começa a relatar aquilo que eles estavam esperando a respeito de Jesus. A expectativa que muitos desses seguidores de Jesus tinham, de que Jesus fosse o Messias que viesse libertar o povo de Jerusalém, muito provavelmente ali, o povo de Israel, da garra do Império Romano. Lembramos que aqui faz apenas uma semana que Jesus havia entrado em Jerusalém, aclamado pelo povo como o verdadeiro rei. Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, o rei descendente de Davi, o povo gritou. Muitos desses seguidores de Jesus gritaram isso e esperavam então Jesus como realmente o Messias que viesse para trazer esta liberdade. Porém, o próprio discípulo Cleopas então diz que já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Mataram o nosso mestre, o nosso líder, e agora nós que estávamos ali esperando, não sabemos mais. Estavam tristes porque achavam que Jesus estava morto. Mas ao mesmo tempo, eles eram discípulos, seguidores descrentes. Porque o próprio Cleopas diz que algumas mulheres do grupo foram até o túmulo e não encontraram Jesus. Não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que Jesus estava vivo. Outros dos discípulos, dos apóstolos, foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu aquilo que as mulheres falaram. Mas não viram Jesus. Ou seja, esses discípulos estavam voltando para Emaús, em vez de procurarem uma resposta, em vez de irem atrás de Jesus, eles estavam retornando para casa. Em vez de estarem felizes, porque provavelmente Jesus tinha ressuscitado, ou pelo menos se alguém tivesse pego o corpo deles, deviam estar indo atrás disso. Mas não. Eles estavam retornando para casa, sem esperança, tristes, sem saber o que fazer. Assim nós também, muitas vezes, somos também na nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes também ficamos tristes, ficamos perdidos e muitas vezes até mesmo parece que Deus não está caminhando conosco, que Deus não está na jornada da nossa vida. E por isso foi necessário, então, Jesus trazer para eles o que eu coloquei ali como o maior estudo bíblico da história. Jesus, então, repreende eles dizendo: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Ou seja, Jesus falou e começou a ensinar para eles que a palavra de Deus no Antigo Testamento já havia falado sobre isso, que o Messias deveria morrer e também depois ele iria ressuscitar. E aí então ele começa a expor para eles todo o conteúdo do Antigo Testamento, partindo de Moisés, dos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, indo por todos os profetas. Imaginem, Jesus, que baita estudo bíblico que ele deve ter dado ali, durante aquela caminhada, que, como eu disse, deve ter durado um pouco mais, talvez de 2 horas.
E aí, então, né, nós vemos mais para frente, né, que eles, enquanto Jesus explicava o texto bíblico para eles, o coração deles queimava, né, ardia, né, quando Jesus explicava as Sagradas Escrituras. E aí, então, Jesus faz menção de seguir a sua caminhada. Mas os discípulos, os seguidores, eles pensam assim: esse estudo bíblico está tão bom, vamos chamar este mestre essa pessoa para ficar com a gente. E aí, então, quando chegaram perto do povoado, né, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles então insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. E então Jesus entrou para ficar com os dois. Interessante, e esse detalhe é importante. Sempre se atentem aos detalhes na Bíblia. Já era tarde, já estava ficando escuro, a noite já estava chegando. Jesus entra para ficar com eles. E aí então, eles, né, fazem a ceia. E no momento da ceia, quando Jesus pega o pão, parte e dá graças a Deus, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. O Deus, o homem vivo, diante deles, comendo com eles. Não era um espírito, mas era realmente Jesus em carne e osso diante deles. Mas nesse momento, Jesus desaparece. Os discípulos poderiam ter ficado como? Poderiam ter ficado tristes, chateados, embora no melhor momento, quando eles reconheceram Jesus, Jesus desaparece. Mas a história nos mostra algo revelador, uma transformação na mente deles, que antes eles estavam tristes, cabisbaixos, devido à incredulidade de crer que Jesus realmente estava vivo. Estavam cegos, não conseguiam ver Jesus. Mas os olhos deles são abertos e eles passam a crer. Estavam de cabeça baixa, de passos lentos, fugindo de Jerusalém. E agora, diz o texto, que eles se levantam imediatamente e voltam para Jerusalém no meio da noite, fazendo mais uma jornada, uma caminhada ou até mesmo uma corrida nesse momento, para contar, para testemunhar, para falar para os discípulos e os demais seguidores de Jesus que ele estava vivo. Em vez de fracasso, de morte, eles recebem a notícia da ressurreição, da vida de Jesus. Em vez de tristeza e decepção, uma alegria transbordante e um desejo também de testemunhar. E assim mudou, completamente a vida destes discípulos. E essa caminhada dos discípulos também faz pensar na nossa caminhada de vida, de fé, como os discípulos de Jesus tiveram. Nós também muitas vezes imaginamos estar sozinhos, na jornada quando os problemas surgem. Quantas vezes na caminhada de vida de vocês não estão tristes, cabisbaixos? E é normal, porque a vida não é um mar de rosas. Nós temos problemas, dificuldades, pecados. Às vezes brigamos com outras pessoas. Isso tudo nos entristece. E muitas vezes até mesmo questionamos se Deus está realmente conosco. Eu comecei o culto falando que Jesus promete estar conosco todos os dias. Mas será que nós vivemos realmente assim? Será que a gente vive como se Deus realmente fosse um Deus vivo ou um Deus morto? Essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Nós cremos e acreditamos num Deus que está vivo, num Deus que vive. Outras religiões, os seus líderes estão mortos. Nós cremos num Deus vivo, ressurreto. Mas, muitas vezes parece que não é assim. Parece que as pessoas se esqueceram de Deus ou esquecem que Deus está conosco todos os dias. E aí vivemos tristes e cabisbaixos, como aqueles discípulos viveram. Deixamos a tristeza encurtar nossos passos e muitas vezes focamos somente nos perigos, nas coisas ruins. Também cultivamos muitas vezes visões equivocadas sobre Jesus
moldadas pelos nossos próprios desejos egoístas. Algumas visões como o desejo de um Jesus milagroso, de um Jesus que satisfaça as nossas necessidades, um Jesus que nos preencha, assim como os discípulos estavam esperando um Jesus que viesse para reinar sobre o Império Romano e libertasse o povo, assim muitas vezes as pessoas também esperam um Jesus que reine aqui neste mundo e nos livre de todos os males. Outros, estão distraídos, no aqui e no agora, diante das tecnologias, e muitas vezes não tem tempo para Jesus. Não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Não tem tempo para vir à igreja. Não tem tempo para frequentar os estudos bíblicos e outros momentos que a igreja proporciona para estudar a palavra de Deus. E por que esses momentos são importantes? O que Jesus faz com os discípulos no meio da caminhada quando viu que eles não tinham entendido a palavra de Deus? Ele começa a explicar ela. E por isso que estudar a palavra de Deus é tão importante na nossa caminhada, porque muitas pessoas são analfabetas bíblicas. Quando a gente faz alguma pergunta, muitas vezes, as pessoas não sei responder. Porque não entenderam, não entendem, não leem a Bíblia como deveriam ler. E aí, são cegos espiritualmente para enxergar aquilo que Deus quer nos revelar por meio da sua palavra. E por isso que é importante lembrarmos que Cristo está justamente aqui para nos revelar, pela sua graça, que Ele está conosco todos os tempos. Ele está conosco pelos meios da graça, primeiramente pela palavra de Deus. É assim que Ele se faz presente hoje. Ele é o Verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos a palavra revelada na Bíblia Sagrada e por isso precisamos ler e estudar ela. Temos também a presença de Jesus por meio do batismo. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que nós nos unimos a Cristo tanto na sua morte como na sua ressurreição. E quando nós somos batizados aqui em Cristo, de Cristo nós nos vestimos. Ou seja, Cristo está em nós. Está em nós pelo meio da ação do Espírito Santo, por meio da fé. Só que muitas vezes as pessoas esquecem disso ou pelo menos vivem como se não tivessem uma crença em Deus. E muitas outras, talvez religiões, até muitas vezes praticam um rebatismo para ver se agora, derramando talvez mais água na cabeça da pessoa, ela vai crer mais. Mas muitas vezes é uma falta de estudo da palavra de Deus e de crer que Deus está conosco em todos os tempos, seja bom ou ruim. E Deus está conosco também por meio da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo presente no pão e no vinho. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Ele nos garante uma presença real na nossa vida, na nossa caminhada. Não somente aqui no culto Ele está presente, por isso que quando nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, isso é para levar também na nossa caminhada todos os dias. E isso tem e precisa mudar a nossa vida, a nossa fé. Cristo está vivo, Deus não está morto, Ele vive em nós e por isso nós somos chamados também prontos a seguir a nossa caminhada felizes, alegres e a testemunhar, a mudar, não viver cabisbaixos, tristes como se Deus não existisse, mas viver alegres, felizes com uma viva esperança. O tempo da Páscoa é o tempo da ressurreição, é o tempo mais bonito, porque Ele nos motiva a vivermos alegres, felizes, confiantes que nós temos um amanhã, que nós temos uma vida eterna. Depois nós vamos cantar durante as ofertas um hino. Eu gosto de meditar nas letras dos hinos. Esse hino, Posso de Manhã, ele diz assim, posso de manhã com alegria despertar e confiante continuar trabalhando. Posso acreditar no amanhã, pois eu sei que no meu caminho sempre terá luz. A luz de Cristo, a luz que ilumina a nossa jornada, a nossa fé, a nossa caminhada todos os dias. A luz que nos dá uma motivação para continuar cantando, louvando e também testemunhando que nós temos um Deus de amor que nos salva e que nos leva para um lugar de bem-aventurança. E aí a gente pode estender ao nosso irmão a mão, conviver com os outros cristamente, ao Salvador louvar, cantar, agradecer e também testemunhar. Devo então falar aos outros e anunciar as luzes que existem no nosso caminho, sendo luzeiros a brilhar perante os homens, luzeiros dessa luz de amor. Então, nós somos chamados, queridos irmãos, na nossa jornada da vida, a seguir felizes, seguir alegres, testemunhando, falando de um Deus que vive, que não está morto, mas vive. Ele nos chama e nos diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
A caminhada cristã tem dificuldades, sim. Tem dúvidas, tem tristezas, tem decepções. Sim, tem. Mas não é por causa dessas coisas que Jesus deixa de caminhar com a gente. Jesus está lá, Jesus está aqui. Deus está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Jesus caminha conosco, Ele nos ensina por meio da sua palavra, por meio dos sacramentos, Ele fortalece a nossa fé e nos salva. A diferença está que no caminho da nossa vida, Jesus esteve e sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Se hoje você se sente como aqueles discípulos, cansado, desanimado, sem direção, lembre-se, Jesus não abandonou você. Ele continua caminhando ao seu lado. Ele fala com você por meio da palavra, ele fortalece a sua fé, ele faz presente na sua vida. A diferença não está na presença de Jesus, mas nos olhos da fé que reconhecem essa presença. Por isso, não caminhe como se estivesse sozinho. Caminhe com a certeza de que Cristo vive e está com você todos os dias. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas importante. Se inscreva aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E deixe aqui nos comentários, Jesus caminha comigo. Vamos juntos levar essa esperança a mais pessoas. Deus te abençoe e lembre-se, você nunca está sozinho.